Fofos, estamos aqui para mais um Sofá da Fofa. O primeiro episódio falamos de realização de sonhos e hoje vamos falar de mães que trabalham e os desafios, que não são poucos, são bastantes. E eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é Tati. Olá, Valéria. Tudo bom? Tudo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Tatiane, sou sócia, mãe, fisioterapeuta responsável da Clínica Dara e cristã. Tati, como foi todo o seu começo, a sua trajetória para chegar até a Clínica Dara? Que eu sei que teve vários desafios, eu conheço um pouquinho da sua história, então eu sei que teve vários desafios. Você pode contar para a gente? Claro, posso sim. A minha história, para mim, é uma história muito linda, né? Eu sou adotada, sou muito feliz e grata por meus pais adotivos ter me escolhido para ser filha deles. Tenho contato com a minha família biológica, que é uma família maravilhosa também, que me ama muito, os meus irmãos, os meus pais, biológico também. Também sou muito grata por eles terem me concebido a vida, né? Porque foi através deles que eles me deram a vida, né? Para me chegar até aqui hoje. Tati, como foi esse processo seu, desde o início, né? Porque quando que você ficou sabendo? Como que foi isso? Hoje você fala assim para mim, acabou de falar que não tem rejeição, mas você sentiu alguma coisa? Como que foi tudo isso? Você tem como explicar para a gente? Claro, tenho sim. Eu sempre soube da adoção, né? Os meus pais adotivos sempre foram muito claros para mim, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu já sabia que era adotada. Então, sempre foi muito leve, nunca foi algo escondido ou algo que eu não pudesse saber, sempre foi muito tranquilo. Sempre tive contato com a minha família biológica, nunca tive problema nenhum, pelo contrário, eu sempre fui muito amada pelas duas famílias, sempre muito bem acolhida, né? Os meus pais adotivos nunca me trataram diferente, sempre me trataram como eu me sinto, filha realmente deles, porque hoje eu sou mãe, né? E eu vejo que não teve diferença nenhuma. Quando eles tinham que chamar a minha atenção, eles chamavam, sempre foram muito exigentes, exigiram sempre muito de mim, mas também sempre me entregaram bastante. E aí você foi ficando mocinha, é que seus pais também biológicos não são daqui de São Paulo, né? Não, eles são do Nordeste, né? Os meus pais biológicos são do Nordeste e na adolescência foi um pouquinho difícil porque a sociedade vê a adoção como uma rejeição. Não foi o meu caso, né? A minha mãe adotiva não pôde ter filhos e o meu pai biológico, ele é irmão do meu pai adotivo. Então ele, diante do sofrimento dela, um processo de depressão que ela passou, a minha mãe biológica estava me esperando e aí eles decidiram me dar para adoção. E eu fui adotada com 15 dias de nascida, né, Adotada, então, dentro da família. dentro da família, Eu nunca tinha visto uma história assim. dentro da família mesmo. Então não tinha nem como esconder, né, porque tá ali. E não tinha como você ficar sem contato, né? Porque está dentro da Exatamente. família, você acaba tendo contato, né? Muito, muito contato. Então, assim, é uma coisa hoje para mim muito leve. Eu conheço várias pessoas que são adotadas, muitas histórias, e a questão da rejeição é uma coisa muito triste, né? Mas que não faz parte da minha história. Na verdade, eu só tenho gratidão tanto pela minha família biológica quanto pela minha família adotiva, porque hoje eu sou por eles, né? Por eles ter me gerado e por meus pais adotivos ter me criado. E na escola você tinha algum tipo de rejeição? Porque assim, eu criei minha filha sozinha, né? E minha filha na escola, ela tinha algumas dificuldades. Como que é isso com a adoção? Porque o pai não era presente, o pai não ia no Dia dos Pais. Como que é isso para você adotada? Olha, na escola eu nunca sofri nenhum processo de rejeição e nem nada. Pelo contrário, as pessoas ficavam muito curiosas em saber
como eu me sentia, porque eu nunca me senti nenhuma revolta, né? E reuniões, Dia das Mães, dos pais, meus pais sempre foram muito presentes. Uma coisa que me fez muita falta na minha vida mesmo foi o fato de não ter tido irmãos. Mas mesmo eu sendo adotada, os meus pais adotivos ainda adotaram mais 2 crianças na época que já eram maiores, né? Maiores. Mas recém-nascida mesmo só fui eu. Não, é que a Gabi tinha, ela ia para a escola no Dia dos Pais, tinha Sim. aquilo, né? Os pais estavam lá É. sobre isso. É. Seus pais iam, frequentava Frequentava. e o pessoal não tinha rejeição com você? Não, na infância não, foi mais na adolescência mesmo, porque as pessoas já têm um pouquinho mais de maldade, mais de consciência, e as pessoas me perguntavam, mas você foi rejeitada? E aí, para explicar isso para as pessoas, algumas vezes me chateou, né? Porque eu não fui rejeitada e nunca me senti assim, né? Como eu te falei, a minha mãe adotiva sempre foi muito clara, né, para mim. A minha mãe biológica também sempre demonstrou amor e carinho. Eu tenho 5 irmãos da minha parte biológica e que também são presentes hoje. Por um tempo não foram, né? Eles não entendiam muito bem o processo, mas hoje em dia a gente tem um bom relacionamento. Que legal. E me fala uma coisa, e como foi, aí você passou da adolescência, né? Isso. Aí veio... Os namorico. Como que foi essa parte aí? Seus pais ficaram muito em cima? Como que você decidiu ser fisioterapeuta? Para a gente chegar até a Clínica Dara. Certo. Eu decidi ser físio com 12 anos. Você já decidiu assim? Falou, eu vou ser físio e não... Exato, eu já sabia que era o que eu queria, era o meu propósito de vida, porque eu queria ajudar as pessoas. Eu tive um problema no punho e eu precisei fazer fisioterapia. E eu fiquei 1 ano fazendo fisioterapia. Mas não porque eu precisava, mas porque eu adorava chegar na clínica e ver as pessoas entrando com o braço quebrado e saía com o braço esticado. Entrava de cadeira de rodas, saía andando. E aquilo me chamou muita atenção, não só pelo fato da recuperação, mas por ver a gratidão das pessoas, daqueles pacientes, o acolhimento deles com os profissionais. E aí eu decidi, com 12 anos. Só que até fazer o vestibular teve uma barreira aí para me enfrentar, porque o meu pai, o sonho dele era que eu fosse advogada, né? Então, assim, filha única, né? O sonho dos pais. Minha filha vai ser advogada. Então, o tempo inteiro ele sempre falou para mim, não, você vai fazer advocacia. E aí, quando foi no último ano do colegial, eu me dediquei 100% em estudo, para a bolsa, né, e o vestibular. Minha mãe queria que eu estudasse na São Marcos, meu pai não escolheu faculdade, mas o curso ele queria que eu fizesse fisioterapia. Fisioterapia não, advocacia, e eu queria fazer fisioterapia. Prestei vestibular, passei, consegui bolsa, e aí chegou o grande dia de falar para ele que eu tinha escolhido fisioterapia. E aí foi muito tenso e triste, porque ele ficou muito decepcionado comigo. E eu fiquei muito triste também naquele momento, mas eu fiquei triste, mas com o coração em paz, porque eu sabia que eu tinha feito a escolha certa. E aí depois de 14 anos, depois de 14 anos como fisioterapeuta, ele me abraçou e me agradeceu por eu ter escolhido ser fisioterapeuta e por eu não ter dado ouvidos para ele naquele momento, né? Porque eu comecei a faculdade com 17 anos. Mas foram 4 anos difíceis porque ele pagava, né, as coisas e não era, tipo, não era o que eu queria. Não era o que ele queria. Não era o que ele queria. Foi um desejo meu, né? Uma ousadia, digamos, porque meu pai sempre foi muito rígido, né? Então ele queria muito que eu fosse advogada. E aí você falou assim, não, não vou ser advogada, Não. vou ser fisioterapeuta. Vou ser físio. E aí você percebe, né? Você nasceu, já teve um desafio. Já. Aí depois veio mais desafio, né? Exato. Porque foi quando você descobriu tudo. E aí na faculdade
também teve um desafio. O Sim. que é o desafio para você? O que é o desafio, Tati? Será que você consegue explicar para o povo aí? Porque eu acho que essa parte é muito importante. Porque o desafio sempre vem algo Sim, melhor. olha, exatamente. O desafio, na verdade, ele me impulsiona, ele me dá um gás, porque existe algo maior, a mais de trás daquela situação. Então, todos os momentos difíceis que eu passei, que eu enfrentei, a maioria sozinha, me impulsionou. Eu não fiquei parada, eu não fiquei no mesmo lugar, sempre me levou para lugares extraordinários, e um desses lugares, com certeza, foi trabalhar na Dara. Então, assim, Calma. para mim, foi assim, sempre foi, porque é igual você falou, o meu primeiro desafio foi o processo de adoção, de gerir e tudo mais, depois teve a faculdade, né, que o meu pai não queria, e eu casei no dia que eu apresentei meu TCC, então assim, minha vida sempre foi de muitas emoções, eu casei de manhã e apresentei meu TCC à noite, então sempre foi muitas aventuras. Então, quando eu falei assim, ó, antes de você nascer, você já teve um desafio, Já, né? com certeza. E o desafio, gente, é um trampolim. É um trampolim para algo muito bom que vai acontecer. Pode ter certeza. Para algo extraordinário, né? Às vezes deixa a gente sem força, deixa a gente desacreditado, sem fé. Será que isso é real? Será que vai dar certo? Vai dar certo. Porque a primeira coisa, você precisa estar em paz com você mesmo, porque o barulho do mundo é muito grande. É. E você sempre vai ter pessoas que vai falar assim, isso não vai, isso não vai. Mas quando a pessoa fala para mim, isso não vai, nossa, sabe quando você abre um refrigerante que faz aquele tss, é a vontade, eu sinto vontade de ir, de fazer, eu não paro, não me limita e também não tira minha paz e nem o meu sono, eu vou porque isso me dá um gás, não faz eu parar, pelo contrário, faz eu continuar. O que eu tenho percebido é que a gente não pode parar, porque aquilo, quando tem dúvida, quando tem desafio grande, é algo muito grande que está por vir, né? Exatamente. E assim, uma base também que foi para mim é ter fé, né? É ter fé, acreditar que vai dar certo. Porque se a gente pegar aí nas histórias, independente se for uma história bíblica ou não, todo mundo passou por desafios. Os grandes empresários, né, eles passaram, né? Vamos falar de um que todo mundo conhece, que é o Silvio Santos. Ele vendeu caneta. Então, tipo, o cara se tornou o maior apresentador e, além de apresentador, um grande empresário. Ele é uma inspiração. Eu me inspirei muito na história dele também. Então, assim, todos, para chegar onde chegou, precisou passar por processos. E aí várias pessoas acompanham a gente, só que tem pessoas que não vai chegar com a gente até aquele ponto que nós queremos, né? Então, umas vai ficar no meio do caminho. Porque desistem, né? Desistem. Eu acredito que as pessoas acabam desistindo por falta de incentivo, né? Porque às vezes ela só precisa que a pessoa acredite nela, né? Daquela injeção de ânimo, impulsione ela, para ela acreditar que o sonho pode ser real, né? Porque às vezes a pessoa acaba se enfraquecendo por estar desmotivada, por as pessoas ali mais próximas não acreditar, né? Então, o incentivo é muito importante e eu acredito que a fé é a base de tudo isso, porque sem fé a gente não consegue, né? Que é o que alimenta a nossa alma, né? Para a gente conseguir avançar. Então, Tati, a fé é algo que você não vê, mas você sabe que vai chegar. Sim. É uma coisa que é incrível, né? Porque você acredita, você não sabe como vai acontecer, mas vai chegar. Vai chegar, exatamente. E a fé ela é comparada com uma semente de mostarda, né? Que é um grão bem pequeno, mas se você tiver ela, ela vai florescer dentro de você. E você sabia que eu estava vendo uma reportagem que o grão de mostarda, ele não se mistura, ele não é transgênico, ele é o único grão que não se mistura.
Nossa, Valéria, isso é bem real mesmo, porque na acupuntura a gente tem uma placa, né, e a gente monta, e realmente elas não se misturam, elas sempre são individualizadas Já mesmo. pensou? E esse negócio, e o grão de mostarda, imagina, é tão tiquinho, né? E ele Sim, faz aquele sombreiro enorme, gigante. é, É isso, é assim que é dentro da gente também. com certeza. Tati, e aí aconteceu tudo isso, a Tati casou e como foi? Eu sempre sonhei em constituir uma família. Apesar de, como eu te falei, algumas pessoas falarem da adoção como uma rejeição, e eu até conhecer algumas pessoas adotadas que não queriam constituir família, ter filhos. Eu não, sempre quis ter família, sempre quis casar, ter filhos. E um outro desafio também que eu enfrentei foi quando eu casei, né? E o médico falou que eu não poderia ter filhos. Fui numa consulta fazer alguns exames de rotina e ele falou que eu não poderia porque o meu ovário era policístico, né? Só que aquilo que ele falou não germinou dentro de mim, não entrou. Até me arrepia. Eu não falei para ninguém e guardei para mim. Só que eu fiquei confiante em Deus, né? Na época eu ainda não era cristã, mas sempre tive muita fé em Deus, que eu acho que independente de religião, você tendo fé, você é um cristão, sim, com certeza. E eu fiquei, não falei para o meu marido e nem nada. E depois de 5 meses, eu fiquei grávida do Lucas. E aí foi quando eu contei para minha família o que tinha acontecido, para o meu marido, o que o médico tinha falado. Mas assim, quando as pessoas falam coisas negativas, é uma coisa que não entra em mim. Então, eu tive o Lucas. Depois de 7 anos, eu fiquei grávida do Pedro. Que hoje o Pedrinho tem 7 anos e o Lucas tem 14. Tati, você falou uma coisa que é muito importante, sabe? Porque as flechas que são coisas negativas que as pessoas Sim, jogam pra gente, e às vezes até a gente mesmo, né? Se a gente não trabalha isso dentro da gente, acontece, né? com É tipo a certeza. lei de Murphy. O que você Exatamente. não quer, acontece. Acontece. Verdade. Isso é É real? muito real, muito real. Naquele momento, eu não vou te falar que em algum momento da minha vida, alguma flecha não entrou em Sim. mim. Entrou. Só que eu vou te falar que eu nem lembro, porque a maioria das flechas que eu fui setada não entrou. E foram momentos que eu sempre dei uma virada. Então, quando o médico falou isso, não foi real para mim. Eu não entrou dentro de mim. E aí foi engraçado da minha parte, né, em relação a ele, porque quando eu fiquei grávida do Lucas, eu queria fazer meu pré-natal com ele, com esse médico ginecologista, e ele ficou super bravo na época porque ele falou que eu tinha feito tratamento, mas eu não fiz tratamento nenhum com nenhum médico. Eu simplesmente não acreditei o que ele falou e eu fiquei grávida, né? O problema que eu tinha era real, porque eu tinha muitas cólicas, mas isso não impediu. Eu também não quero dizer que pessoas que venham ter esse problema vão poder engravidar, não é isso. Mas o que aconteceu comigo foi exatamente isso. E aí, depois da primeira gestação, as minhas cólicas melhoraram muito, eu não sentia mais dores, né? Porque hoje, como acupunturista, né, a gente entende que muitas dores, muitos processos do que nosso corpo sofre, vêm através de alguns impactos emocionais, né? Que se esses impactos emocionais não forem tratados, eles podem sim causar algumas patologias, né? Então, até o fato mesmo de ter sido adotada, né? Talvez para minha mãe ali biológica foi um processo dolorido para ela, né? Enquanto eu estava na barriga dela. Aí depois que eu nasci, eu vim com esse sentimento, de alguma maneira. Ele não me pertencia, mas fez parte da minha trajetória no processo gestacional dela. Então, quando chegou a minha vez de engravidar, teve essa dificuldade, mas não me limitou, não me parou. Então, eu acreditei que poderia sim ter um filho, e não só tive um, como tenho dois. Eu sou muito feliz como mãe. O Pedrinho é o último. O Pedrinho é o A último. raspa. Nossa, o Pedrinho, ele veio para sacudir a família, porque ele é demais. O Lucas também é maravilhoso, assim. Sim,
Sim, é que o caçula vem Não, com o tudo. caçula sempre vem para sacudir a família É e o que ele dizem. e realmente porque ele sacudiu o Lucas também, né, porque o Lucas ele sempre foi uma criança muito tranquila. Os 2 são muito tranquilos, mas o Pedro ele é mais ativo, gosta de brincar mais, então hoje o Lucas também é mais assim, gosta de brincar mais, né, mais solto, porque na época ele foi criado com muito adulto, né, e o Pedro já veio num outro momento. É, porque eles estão a diferença quanto tempo? 7 anos, 7 anos, é bastante, é né? bastante tempo. E E agora o aí Pedrinho tá com quanto? ele tá com 7. 7. Será que tá vindo mais um? Não, por enquanto não. Quem sabe até os 40, mas agora não. Então, Tati, a gente falou de tudo que aconteceu do começo, né, da sua vinda, depois do seu casamento, da sua profissão e filhos. Só que você, nesse período, você sempre trabalhou, né? E como que Sim, é isso? Como você conseguiu encaixar tudo isso? E até chegar na Clínica Dara, claro. sim. Olha, eu tenho uma rede de apoio muito boa, assim, realmente eu sou muito grata a Deus por isso. Eu começo, assim, pelo meu marido, que me apoia muito, né, o Thiago, na minha profissão, ele acredita o quanto eu acredito, então ele me ajuda muito nesse momento, até às vezes em curso, final de semana, pós-graduação de 2 anos. Eu fiz a minha pós em acupuntura, foi o Thiago, o Lucas e o Pedro para dentro da sala de aula, porque ele era recém-nascido e eu não queria parar e eles foram junto comigo para Jundiaí. Então, assim, eu tenho o apoio dele incondicional, que eu só tenho que agradecer, e tenho o apoio dos meus pais também, né? Então, eles me ajudam bastante de levar os meninos para a escola, né? Curso também que eles fazem, futebol, essas coisas. Mas a minha obrigação como mãe, eu não abro mão. Eu procuro sempre ser muito presente quando eles ficam doentes. É claro, para mim trabalhar, meus pais ficam com eles, mas precisar de levar em hospital, dar medicação, eu sempre procuro gerenciar isso no período que eu estou, né? O Lucas, quando ele nasceu de 8 meses, ele sempre teve problemas respiratórios, né? Então, eu fui a mãe dele, a fisioterapeuta dele, né? Cuidei dele nesse processo, que não foi um processo muito fácil, porque você vê seu filho ali com falta de ar, precisando de oxigênio, essas coisas, não é muito fácil, né? Você, como profissional, separar isso, né? Ver as necessidades que precisa fazer. Porque você entende do que tá acontecendo, né? Exatamente. E foi aí onde eu fui para acupuntura também, né? Porque o Lucas, ele me impulsionou, né? A dificuldade dele me levou aí para a medicina tradicional chinesa, porque os medicamentos, ele tinha uma resistência muito grande com o antibiótico, né? Já estava assim alguns médicos estudando ele mesmo, porque a febre dele era de 40 e não passava. Então a gente vivia no hospital. E aí eu falei assim, não, eu não aceito isso, não quero isso. Cheguei a discutir com uma médica lá, e aí ela até pegou o esteto dela e me deu, porque eu falei quais eram os sintomas, que era sibilo, o ronco que ele estava sentindo. E aí depois disso eu fui fazer acupuntura. E ele foi o meu primeiro paciente em acupuntura. Então dá muito certo a acupuntura para qualquer tipo de patologia ou tratamento. Você sabia que você me fez lembrar de uma passagem da Gabi, que ela nasceu e ela tinha bastante problema respiratório. E isso, eu não aguentava mais, minha filha todo dia, passava uma semana, passava 2 semanas, ela tomava uma semana antibiótico, passava 2 semanas, já tinha que tomar de novo. Eu já não Sim. aguentava mais, 3 meses ela ficou internada. Então isso me incomodava demais, porque eu sofria junto com ela, até que com 7 meses minha tia falou assim, ai, tem um farmacêutico perto, sabe aqueles farmacêuticos, eu não Sim. sei se existe ainda. Existe, lá perto da minha casa tem um. Então, aí um farmacêutico que trata com homeopatia. E eu comecei a ir
porque toda vez que eu ia dar um antibiótico para minha filha, eu chorava, 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 eu não aguentava mais. Eu não entendia, eu não tinha o mesmo entendimento que você, né, eu tinha, porque você já era Sim. formada, tal. Eu tinha 23 anos quando a Gabriela estava com 1 aninho. Então eu era uma criança cuidando de outra criança, né. Sim. Mas isso me incomodava demais, e aí minha tia falou assim: "Ai, aqui perto tem um farmacêutico que ele faz homeopatia as pessoas curam". Ela falou isso para mim, e eu fui. Realmente minha filha, foi curada, porque eu estava decidida que eu não queria Sim. mais também tem isso, né, É, agora a gente entende, né, mas sim. naquele momento eu não entendia. Eu falei assim: "Eu não quero mais isso para minha filha". Aí eu fui nesse farmacêutico, ele deu, e aí eu comecei a tratar com homeopatia. Bom, minha filha não tinha mais gripe, não tinha mais nada. Com 6 anos eu nem sabia, quando ela tinha gripe, eu nem sabia o que dar para ela. Sim. Então assim, mas quando a gente determina algo É. algo, né. A situação muda, né, É. porque a gente chega, você vê um filho doente não é muito fácil, mas é aí onde nós descobrimos a força que temos, né. E a própria Bíblia fala do poder da mãe em relação à vida do filho, né. Então assim, foi um momento difícil, mas que depois passou também para mim, o Lucas ficou bem, hoje vida normal. Ai, Tati, sabe o que que eu tenho pensado? E eu acho que eu nem comentei com você, mas assim, a gente mãe, né, é um pedacinho da gente, né, Com certeza. imagina, é você. Você em miniatura. Então, é uma coisa que é muito forte, né. Sim. Então, a mãe tem sim poder em cima do filho. É incrível, é incrível. Principalmente quando nós oramos e é de coração, tem efeito imediato. Exato. É como aquele remedinho. É, acho que é mais que um remédio, viu. Com certeza, porque cura não só o físico, mas cura a alma, traz a paz, a tranquilidade, a confiança para eles, né. Sim, E é tudo que eles precisam, aquela injeção de ânimo, né. sim. E aí como que chegou na clínica Dara? Olha, eu vejo que tudo contribuiu para mim chegar na clínica Dara, com certeza. Eu trabalhei 7 anos numa empresa, onde 4 anos eu fui gerente de uma clínica de fisioterapia. E no último ano, que foi quando o Pedro nasceu, eu estava tomando conta de 5 unidades, então cada dia eu estava num local, uma hora era em Mauá, outra era em São Bernardo, enfim. Só que chegou um momento que eu falei assim: "Não, não quero mais ficar essa correria de ficar indo para um lugar e para outro". E aí foi onde eu conversei com o dono, porque eu só tenho gratidão por ele, porque aprendi muito, né, com ele no momento. E aí foi quando eu saí dessa clínica, né, como gerente, e fui trabalhar em São Caetano, né. Foi a época que eu trabalhei na clínica de uma amiga minha, né. Lá eu trabalhava como fisioterapeuta e RPGista. Fiquei durante 1 ano e meio lá na clínica. Foi quando a gente se conheceu. 2017, Tati, final de 2017. Exatamente. E aí, quando eu te vi, eu com certeza me conectei com você naquele momento de ver a sua dor, né, me sensibilizei, assim como todos os pacientes que você via, né, que eu atendia no momento, e aí eu abracei mesmo a sua causa naquele momento, né. Então foi ali onde a gente se conectou, eu tratei você com a fisioterapia, acupuntura, e aí depois eu saí da clínica por algumas questões pessoais, né, que não pude mais continuar, e a gente perdeu totalmente o contato. Na pandemia foi um período difícil, né, para todo mundo, em 2020, eu ainda estava trabalhando numa clínica em Diadema, fiquei lá, fui uma das poucas pessoas que continuou trabalhando, foi quando a gente se reencontrou novamente. E aí foi até aí minha chegada na clínica Dara. O início da clínica Dara, né, gente. Cheguei lá, era o ambiente, as paredes tudo preta, a Valéria cheia de projetos para aquele lugar e eu: "Gente, aonde que ela tá vendo que vai acontecer tudo isso aqui?". E eu nem conseguia imaginar. 15 dias depois eu retornei na clínica
e estava totalmente transformada e exatamente do jeito que estava no projeto aconteceu a materialização de tudo. E aí foi onde começou a minha trajetória na Clínica Dara. E não foi fácil também, né? Foi desafiador. Muito desafio, Tati. Muito desafios, mas assim, uma coisa eu sempre tive uma tranquilidade no meu coração. A Clínica Dara é algo muito especial, que está além de um espaço físico, né? Porque me trouxe muitas realizações profissional, pessoal, né? Tanto para mim quanto para minha família também, né? Como eu te falei, os desafios, eles vêm, mas você que decide até onde você quer chegar. Se você chega naquele ponto e aquele ponto está bom, ou se você pode avançar mais. Eu percebia que eu podia sim avançar mais, né? Então eu avancei. Avancei como profissional, porque fiz cursos, fiz especializações trabalhando na clínica e evoluí muito, com certeza, como pessoa espiritualmente, né? Impactei vidas lá também, assim como pessoas foram impactadas por outros profissionais maravilhosos que tem na clínica hoje. Eu acho que a Clínica Dara veio mesmo para impactar vidas, né? Transformar vidas, né? Que eu acho que hoje é isso que eu tenho em mente, né? Porque a gente transformou muitas vidas dentro da Clínica Dara, né? Sim. De saúde, de crescimento. Então, assim, eu só tenho gratidão pela Clínica Dara, de Sim, verdade. E pelos profissionais, é claro. com certeza. Eu também posso resumir esses 4 anos na clínica de gratidão mesmo, né, por tudo, cada desafio, cada barreira que nós passamos juntas, né? Passamos desde o início, porque quando você me chamou para trabalhar junto com você, não tinha nada na clínica, né? A não ser as paredes e algumas coisas. Então, até a compra de materiais, pilates, macas, a gente foi fazendo isso juntas, então isso é muito importante também, né? Porque Foi desse jeito você mesmo. faz parte de todo o processo. E no decorrer desses 4 anos, a gente vencemos muitos outros desafios também, que fortaleceu a nossa união, né? A nossa parceria dentro da empresa, e cada vez mais a gente está traçando novos objetivos, né, trazendo novidade para a clínica, para os profissionais. Uma coisa muito bacana, né, que às vezes a maioria das clínicas que eu já trabalhei, os donos não proporcionam cursos, né, e você sempre proporciona isso para os fisioterapeutas, biomédico, nutricionista e até mesmo para recepcionista, gestores, né? Quem quiser se A equipe de especializar. vendas. Equipe de vendas, temos treinamentos também na clínica, então não temos assim. É um lugar onde é um sonho para qualquer profissional, principalmente da área da saúde, né? Que a gente sabe que às vezes não é tão valorizada, né? Tem muitas dificuldades em alguns locais. A Clínica Dara, eu sou suspeita, mas foi um crescimento para mim também. E para mim foi mais que um crescimento, né? Eu tive um crescimento espiritual muito, muito grande. Então, foi um ano bem desafiador e eu acho que eu precisava passar por tudo o que aconteceu. E eu só tenho gratidão e hoje eu sou muito feliz na Clínica Dara. Isso aí. Por estar desde o início, né, eu lembro que o primeiro marketing fez um estudo sobre o significado da Clínica Dara e eu não esqueço, Também não, não dá para porque ela esquecer. fez uma trajetória assim bem bacana, não só sobre o nome, mas as cores também, que é a cor que nós temos hoje, que é o verde, as cores pastéis, e ela falou que é a segunda estrela mais brilhante, né? Então, assim, é iluminada, né? É iluminada, é transformadora e impacta sim vidas, né? Para evolução tanto no tratamento quanto na vida da pessoa mesmo, né? Que o mês que vem a gente tem aí um network. Que eu tô indo sempre com gente, né? Exatamente. Então, Tati,
que eu tiro da nossa conversa, né? A gente falou de desafio, né? Que é um trampolim. A gente falou de fé, que é algo que a gente não vê, mas que vai acontecer. Sim, é real. Gratidão é aquilo que você agradece, mas é aquilo que você sente, né? Porque não adianta, ai, gratidão, gratidão. Não. A gratidão é uma coisa que é o que você sente para outra pessoa sentir, Sim. entendeu? Exato. Então, gratidão e rede de apoio, né? Que é muito importante. Com certeza. Eu acho que a rede de apoio está em tudo, né? Se a gente vê a rede de apoio em casa, rede de apoio na clínica, rede de apoio para fazer network, Com né? certeza. Então, eu acho que rede de apoio é muito importante. Sim, para nós avançarmos e realizarmos nossos sonhos e impactar na vida das pessoas, a rede de apoio com certeza é muito importante. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada nesse sentido, porque eu tenho essa rede de apoio, né? Tanto da parte dos meus pais, como meu marido, e dentro da clínica Dara também, né? Com o meu trabalho, com o que a gente desenvolve também com os pacientes, que acaba nos indicando para outras pessoas, hoje com várias parcerias também com empresas, então é muito importante. Sim. E agradecer por tudo, né? Ai, muito obrigada Gratidão. por fazer parte do Sofá da Fofa. Eu que agradeço por essa oportunidade. Confesso que eu fiquei um pouco ansiosa. Bastante, pelo que você contou. Mas foi muito bom, muito bacana mesmo. Estou muito agradecida, gratidão mesmo por você ter me convidado. Obrigada. Obrigada, pessoal.